Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordeno-lhe Deus instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Muito bom dia, meus irmãos e minhas irmãs. É com muita alegria que estamos aqui nesta manhã de quarta-feira, louvando e agradecendo a Deus pelo dom da vida. Pedimos a graça do derramamento do Teu Espírito Santo sobre nós, para que o Senhor possa nos envolver com a Tua santidade e possa derramar sobre nós uma profunda compreensão de tudo aquilo que Ele deseja falar ao nosso coração através da Sua palavra. Eu convido você a pegar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo de 1 ao 6, que nos ensina assim. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: Não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali, e daí é que partires de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o convite de Deus para nós no dia de hoje é que tenhamos a coragem de poder nos abandonar numa total confiança e uma confiança absoluta na providência de Deus. Todo batizado é chamado a proclamar o reino de Deus. Porém, nós precisamos fazer da nossa vida uma leitura concreta do Evangelho de Cristo na vida do outro. Proclamar o amor de Deus para os outros é algo magnífico, mas nós precisamos aceitar na nossa vida o amor de Deus. Proclamar cura, libertação, para que as pessoas possam ser libertadas e curadas das suas enfermidades, dos seus pecados, é algo maravilhoso. Mas nós precisamos primeiramente viver essa graça na nossa vida. Permitir que a ação do Espírito também nos cure, permitir que a ação do Espírito também nos liberte, permitir que a ação do Espírito também vai transformando o nosso coração, para que o nosso coração, apegado a essas realidades mundanas, a essas realidades humanas, possam realmente ser alcançado pela graça divina, para que a providência de Deus seja enraizada no interior do nosso coração, para que possamos crer que diante de tudo aquilo a qual nós estamos vivendo no ordinário de cada dia, essa mesma mão que nos alimenta é essa mesma mão que nos protege. Ou seja, essa mão divina que nos protege, é essa mão divina que nos alimenta, essa mão divina que nos conduz. Assim como Cristo que deu essa autoridade para os apóstolos, mas muito mais do que pregar, muito mais do que proclamar as curas, o que o Senhor quis ensinar para os apóstolos é que eles pudessem ter essa total confiança, uma confiança absoluta na providência de Deus diante de tudo aquilo que foi dito por Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós precisamos entender que quando nós mergulhamos o nosso coração na palavra de Deus, nós precisamos crer que o Senhor, assim como realmente curou aquelas pessoas, assim como libertou aquelas pessoas, assim como saciou a fome daquelas pessoas, esse mesmo Cristo deseja realizar essas obras na nossa vida. Esse mesmo Cristo, ele deseja realizar essa obra dentro do nosso matrimônio. Esse mesmo Cristo, ele deseja realizar essa obra dentro da nossa família. Esse mesmo Cristo deseja realizar esta obra dentro do nosso trabalho. Então, crer e ter uma confiança absoluta na providência de Deus é mergulhar o nosso coração na palavra de Deus e crer que
tudo aquilo que Cristo nos deixou como verdade absoluta se concretizará na minha e na sua vida. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não tenhamos medo de nos abandonar na santa e agradável providência de Deus, porque a mesma mão que nos alimenta é a mesma mão que nos protege e que nos conduz por caminhos, mesmo por caminhos difíceis, mas nós temos a certeza que o Senhor está conosco. Então que possamos no dia de hoje pedir esta graça de Deus, essa mesma graça que acompanhou os apóstolos, essa mesma graça que acompanhou a vida dos santos, essa mesma graça que acompanhou a vida dos apóstolos, dos profetas, dos mártires, esta mesma graça que deseja nos acompanhar durante todo esse nosso dia. Crê na confiança absoluta da providência de Deus, para que quando Cristo, assim como enviou esses apóstolos, nos envia também para poder ser uma leitura do teu evangelho vivo na vida do outro, seja dentro do nosso trabalho, seja dentro da nossa família, seja no convívio com os nossos familiares, no convívio com os nossos amigos, mas o maior testemunho que possamos dar onde quer que nós estejamos é esta confiança absoluta na providência de Deus, a qual Cristo nos convida a viver de uma forma ordinária de cada dia. Meus irmãos e minhas irmãs, não percamos a nossa esperança em Deus, porque é essa mesma mão que nos sustenta, é essa mesma mão que deseja nos alimentar no ordinário de cada dia. Que Deus abençoe, meus irmãos e minhas irmãs, a sua vida, que Deus abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe todos os seus afazeres domésticos e que possamos crer que esta palavra é palavra de salvação, assim como foi na vida dos apóstolos, também pode ser na nossa vida. Que possamos permanecer unidos e reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.